Olá, pessoal, tudo bem? Giane Siqueira aqui da editora Diálogo Freiriano. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Estamos aqui com mais um autor para lançamento de um livro, o professor Anselmo Fernandes Costa. Professor Anselmo, se apresente aí para o público, o pessoal aí que está nos assistindo. Olá, Jeane. Olá a todos. Né? Me chamo Anselmo Augusto Fernandes Costa, né? Meu nome completo. Eu sou professor efetivo aqui no estado do Pará, em Belém, né? Belém do Pará. Sou professor do ensino fundamental e médio. Atualmente eu estou só com ensino fundamental. Eu também sou coordenador de sala de informática da escola onde eu trabalho. E aí a gente vai bater um papo aí a respeito desse livro, né, que eu escrevi e que serve também como um livro, pode-se dizer como guia, né, para professores que queiram implementar suas práticas pedagógicas com metodologias ativas e também com imersões, utilizando a realidade virtual. Então, no livro eu falo um pouco sobre essa minha experiência, usando a realidade virtual, metodologias ativas, como uma forma de atrair o aluno para o aprendizado. Eu sou professor de língua Legal. inglesa, já no estado do Pará, há 14 anos. Também atuei como professor na rede pública em Manaus, no estado do Amazonas. Realizei um mestrado recentemente, que inclusive me incentivou a escrever o livro, né, porque eu usei minhas práticas pedagógicas de sala de aula, utilizei essas práticas como trabalho do meu mestrado, e como consequência veio o livro, né? Eu conversando aí com o Ivânio e vendo aí a possibilidade de publicar um livro por meio desse trabalho de mestrado e mais essas práticas pedagógicas de sala de aula com educação pública, então veio todo esse turbilhão, né, de ideias para o lançamento do livro, né? Ah, legal, legal, muito bacana, professor. E conta para nós como é que você encontrou a editora Diálogo Freiriano para fazer essa publicação do teu livro. Certo. Na verdade, eu já conheço o Ivânio há algum tempo, né? Eu assisti os vídeos dele na época da pandemia. E assim, Aham. como eu sempre fui um professor muito inquieto, né, muito criativo, sempre gostei de inovar as aulas, sempre gostei de trabalhar com metodologias ativas, mas até então eu não tinha tanto conhecimento teórico de metodologias ativas. E aí, quando eu encontrei o Ivânio durante a pandemia, né, que eu assistia muito aos vídeos dele, e isso daí serviu de inspiração, né? E aí, recentemente, como eu soube dessas publicações que estão sendo feitas a partir de trabalhos de mestrado, né, doutorado, então isso me incentivou a escrever o livro, né? Então eu conheço o Ivone já há algum tempo e sou um grande admirador do trabalho dele. Legal. E você assistia essas lives, mas era pelo YouTube ou era pelo Insta mesmo? Então, pelo Insta, ele costuma fazer umas lives pelo Insta, né, e também pelo YouTube. Ele chegou, inclusive, a escrever um livro sobre gamificação, no qual Isso. ele juntou ideias de vários professores para criar Canva da gamificação, né, que era um tipo de plano de aula para se usar a gamificação em sala de aula. E aí eu fui um dos autores, inclusive, desse livro, que ele tem disponível, inclusive, para o professor que quiser baixar. Depois, Sim, sim. infelizmente, eu não tenho agora o link desse Não, livro, mas a mas, gente coloca abaixo aqui o link bem tranquilo para o pois pessoal é, procurar também, né? Que vai ficar curioso quanto ao conteúdo aí que você sim. comentou. O Ivani tem ideias muito interessantes sobre gamificação e eu acho que é muito bom para muitos professores que precisam inovar as suas práticas pedagógicas. Né? Para a inovação, né? Com Sim. certeza. Deixa eu mostrar então aqui. Se quiser mostrar aí também, professor, esse aqui é o livro do professor. Então, ó, essa capa aqui está sensacional. Então, o livro é Sala de Aula do Futuro, Metodologias Ativas, Experiências Imersivas com Realidade Virtual, que inclusive tem umas demonstração aqui, né, de que eu tava dando uma passada aqui e vi essa questão dessa realidade virtual ali, muito legal, muito bacana, muito, muito, muito. Gente, bacaníssima. Aqui, então, ó, o livro para vocês. Nós vamos deixar o link abaixo para vocês adquirirem esse conteúdo aqui. Aqui, ó, a orelha, que tem o currículo do professor. Aqui tem uma mensagem também, né? Shakespeare. Shakespeare, aqui, vamos ver. Nossas dúvidas são traidoras e nos fazem perder o que
com frequência poderíamos ganhar, por simples medo de arriscar. Errei, mas acertei ali, muito bacana. Quando eu menciono, né, aqui na orelha, essa frase, né, essa citação aqui de Shakespeare, eu falo sobre essa questão de a gente, inclusive pela questão do próprio livro, né, quer dizer, você escrever um livro é uma forma de arriscar. E quando você arrisca e entrega nesse material dentro das suas práticas, do que você acredita que é verdadeiro, que pode servir como inspiração, como ajuda para muita gente, então isso é extremamente importante para nós, né, que fazemos esse trabalho, que escrevemos, assim como qualquer pessoa, né, que tenha dúvida. Então, essas dúvidas são traidoras, né? E elas fazem a gente perder. Então a gente tem que virar essa chave, deixar a dúvida e realmente mergulhar a fundo. Arriscar, né? Arriscar. Então, por isso que é importante, quando você tem uma ideia, né? De repente você faz o seu mestrado, o doutorado, e você acha muito bacana, de repente, se isso pudesse ser usado como ideia para outras pessoas que precisam ler, se inspirar, né? Então, quando de repente você mergulha, né? Entrega isso, então isso é muito bom, porque vai ser uma satisfação pessoal, né, para você e também para os outros, que você vai entregar algo que vai servir como inspiração, né? Principalmente para professores, já que esse material foi feito especialmente para professores, né, para incentivar suas práticas pedagógicas. A sala de aula do futuro, muito, muito bacana. Professor, aproveitando então aqui, a gente olhando essa capa aqui, que ficou sensacional, um livro assim, ó, sensacional. Conta para nós como é que foi o processo, a jornada de produção, como é que foi a construção dessa capa, como é que foi a diagramação do miolo, como é que foi essa experiência, professor Anselmo? Então, a Cida, que esteve constantemente em contato comigo do Diálogo Freiriano, ela me deixou bem à vontade, né, para fazer a escolha. E assim, a princípio eu tinha pedido para ela uma imagem aleatória de um menino com óculos de realidade virtual, né? Só que aí, eu conversando com um amigo meu, o Walter, que é CEO da Interceller, uma empresa aqui que, entre outros produtos que eles fabricam óculos de realidade virtual feitos de miriti, que é uma palmeira, né, amazônica. O que acontece? Quando os galhos dessa palmeira crescem, eles acabam caindo e eles são soltos na natureza. Então, esse miriti é como se fosse um isopor, um material bem maleável. Então, ele viu a possibilidade de criar chapas dessa palmeira, né, desses galhos, e com máquina de corte, ele fazer esse óculos que vocês estão vendo aí na capa, que é feito com um miriti, uma palmeira amazônica. Então, é um óculos de realidade virtual extremamente natural, né? Que é bom para o meio ambiente, né? Porque você não está usando plástico. Exatamente. Então, as lentes são colocadas nesses óculos de miriti, né? Que são cortados, né? Moldados para formar os óculos. E foi o que foi usado de inspiração para a realização do meu trabalho. Então, eu falei com o Walter, Walter, vamos fazer o seguinte, que, na verdade, ele que deu essa ideia, né? Vamos colocar na capa desse livro um óculos de miriti, que tem muito a ver com a nossa realidade amazônica, dentro dessa pegada de meio ambiente, né? Você sabe que Belém vai ser a COP30 no que vem. Então, um dos produtos que vai ser muito abordado essa questão do que a gente tem para oferecer a nível de bioeconomia, de material feito com recursos naturais, e esses óculos de realidade virtual são um exemplo disso. E eu usei, inclusive, esse material durante as minhas práticas pedagógicas de sala de aula. Então, a Cida, ela pegou essas imagens, aí a gente pegou um aluno aí da rede pública, né, junto com esses óculos, essa experiência imersiva, colocou aí nessa capa. Você está vendo aí que tem alguns cumprimentos em vários idiomas, porque você pode usar a realidade virtual também para ensinar idiomas, matemática, química, física, geografia, história, qualquer disciplina, né, depende do professor, ele realmente mergulhar no conhecimento, né, sobre como utilizar as ferramentas e adaptar para a realidade virtual. Inclusive, eu falo sobre isso no livro, né? Isso. Eu falo sobre ferramentas, sobre... tem uma parte aí no glossário que tem diversos endereços, né, que o professor pode acessar, onde ele pode, desde fontes criativas que ele pode usar para usar em realidade virtual, e até mesmo em aulas que ele vai usar recursos digitais, até editores de vídeo, que ele pode usar gratuitamente, entendeu? E assim
fomentar suas práticas pedagógicas e fazer os alunos se engajarem mais em aprender, né? Então, a capa ela mostra tudo isso aí, essa questão do material feito com Miriti, uma palmeira amazônica, é um aluno da rede pública tendo acesso a esse material, aprendendo, né, com realidade virtual. E esses elementos todos aí já mostram de cara assim, o que é esse livro, né, para que ele vê, né? Com certeza. A educação, digamos assim, né? Inovação pura, né? Nossa, muito legal a história aí dessa capa, bacana mesmo. E aí o miolo, falando do miolo agora rapidinho, também enviando para a Cida, né, o texto, fazendo algumas alterações, né, colocando alguns elementos, algumas imagens, enfim, a gente discutindo, tudo fazendo isso pelo WhatsApp, tranquilamente a gente fez essa construção. Então a Cida ela foi bastante parceira toda vez que eu falei com ela, foi bem solícita, e a gente acabou aí nessa finalização aí que você está vendo. Sim, sim. Inclusive tem algumas imagens aqui, né, professora? Eu estava olhando umas figuras aqui. Sim, muito legal. Tem imagens tanto das nossas práticas, porque assim, existem duas, digamos, aulas, né, que foram extremamente importantes para a gente trabalhar a realidade virtual. Uma foi a gente pegar um conto, porque os alunos, assim, muitas vezes não têm muita prática de leitura, né? Então, é difícil para o aluno ler Machado de Assis, né? Memórias Póstumas de Brás Cubas, por exemplo, né? Então, é mais fácil você pegar pequenos contos e fazer o aluno começar a ter interesse por meio desses contos, né? Então, dentro de um trabalho que a gente usou com realidade fantástica, a gente pegou um conto de um autor daqui, do Pará, chamado Valci Monteiro, e a gente trabalhou um conto chamado A Moça do Táxi, no qual os alunos eles fizeram todo o trabalho de criação. Então, teve a narrativa dos personagens, teve o desenho que eles fizeram dos cenários onde acontecia a história, a narrativa, né, de um dos alunos, né, contando a história. E tudo isso aí foi feito uma compilação, e foi usado um programa chamado Mental Canva, no qual você vê as imagens tridimensionalizadas, né? E aí a gente fez essa história dentro da realidade virtual no óculos 3D, que inclusive está disponível no YouTube, né, no meu canal do YouTube. Opa, vamos deixar o link aqui abaixo, então, inclusive, vamos deixar o link do Instagram do professor, que ele tem um material lá bem legal, né? E do YouTube também, para vocês irem lá, lá dar uma olhada. Os dois são anglo-brasileiros, tanto o canal do YouTube quanto o Instagram, tudo junto, anglo-brasileiros. Anglo-brasileiros por quê? Porque eu sou professor de língua inglesa, né? Eu trabalho com a área de linguagem. E além dessa questão das narrativas, né, que são muito boas, inclusive, para alimentar essa questão de contação de história, que é extremamente importante, né, fazer os alunos se interessarem pela leitura e recontarem histórias. Também eu fiz um trabalho com ensino de língua inglesa, numa situação que uma pessoa entra no hotel, confirma a sua reserva, dá seu nome, e no livro eu falo sobre como o professor pode trabalhar usando diversas abordagens, né, usando a língua inglesa e realidade virtual. Inclusive, nesse meu canal, no Anglo Brasileiros, no YouTube, tem lá o vídeo também dessa situação da pessoa entrar no hotel, se apresentar e confirmar sua reserva, poder se hospedar naquele hotel, entendeu? Muito então, foi legal. Apenas são dois elementos que eu coloquei ali, que eu trabalhei, né, claro, que também geraram esse meu trabalho de mestrado, e também eu falo no livro sobre outras práticas que os professores podem ter e outras disciplinas. Eu falo também, por exemplo, sobre o matematicando, dessa empresa Intercelery, que eu falei agora há pouco, né, do Walter. Ele tem um material muito bom que ensina matemática usando realidade virtual, né, o Geometra, que os alunos aprendem sobre figuras geométricas, né? Então, eu falo também sobre isso no livro, eu dou algumas ideias para o professor trabalhar outras disciplinas também usando realidade virtual. Eu também menciono as metodologias ativas, que são extremamente importantes dentro das abordagens de sala de aula. Então, o professor ele pode trabalhar rotação por estações, storytelling, a própria gamificação, né? Sim, e outros tipos de metodologia ativa que o professor, lendo o livro, ele pode sim começar a vislumbrar algumas coisas, né? E pode servir de inspiração para ele adaptar ou tentar melhorar suas práticas pedagógicas. Sim, é bem informativo esse livro, que inclusive ele tem 106 páginas. Nossa, e tá bem... Tem tudo isso que o professor falou, né? Essas interações aí é bem importante para os professores, né?
Mas aproveitando, como é que foi a tua sensação, o sentimento do livro feito ali? Como é que ficou o resultado final? E qual o pacote que você pegou aqui conosco dessa impressão aqui do livro, professor Anselmo? Pois é, então a escrita, como eu falei, foi tranquila, né? Mandando o material para a Cida, ela preparando, né, o material, então a gente teve muitas trocas, tudo muito bem elaborado, bem conversado, bem dialogado, né? Aí eu acabei adquirindo esse pacote de 40 livros e foi muito legal porque chegaram os livros, não demorou muito vender tudo, né? Inclusive teve aqui, pois é. Aí aqui teve a Feira Panamazônica do Livro, que aconteceu em agosto. É uma feira que acontece todos os anos, que várias editoras aqui apresentam diversos livros, e eles têm um stand aqui para autores do Estado, né? Do caso, autores professores do Estado. Então, foi feito o lançamento do livro durante essa feira panamazônica. Eu vendi vários livros lá. Eu participei do Maker Day Brasil também, no CCB, que é um centro de idiomas que tem aqui em Belém, onde também eu divulguei meu livro. Então, aqui eu já fiz essa divulgação e lançamento, digamos, aqui no Estado. Né? Agora, nacional, assim, digamos assim, acho que é por aí, pela... Aqui vai estar nacional, vai estar no YouTube, a gente vai divulgar. E os formatos, então, professor, o primeiro, inclusive, que você escolheu foi o impressão de livro físico, né? O físico e digital também. Digital também, e-book. Né? E também pronto para entrega. Quem quiser encomendar também pode encomendar. O impressão sob demanda, que inclusive vai ficar aqui embaixo, dos professores que tiverem interesse, adquirir esse baita livro aqui do professor Anselmo. Mas, professor Anselmo, e após esse lançamento que ainda está ocorrendo, né, gradativamente você vai fazendo esse lançamento desse livro, como é que foi o sentimento para ti, pessoal, profissional, o que mudou para ti, professor Anselmo? Olha, Jane, assim, o que mudou, eu creio que fez eu ter mais responsabilidade, né? Fez eu querer pesquisar mais, querer buscar mais informação, já pensando em escrever outro livro, porque assim, nesse livro eu dou um aparato geral, né, de como o professor pode trabalhar a tecnologia em sala de aula, usando recursos que são acessíveis e que ele não vai pagar, né? Porque isso é uma das coisas que eu sempre procurei ficar muito, né? Ter o mínimo de despesa possível. E aí eu vejo que tem uma infinidade de coisas para você pesquisar, né? Então, o livro ele mostra como o professor ele pode trabalhar metodologias ativas, usando a realidade virtual, né? Para tentar fazer um engaje. Então, assim, para mim isso foi satisfatório escrever isso, porque eu tive esse crescimento, aprendi mesmo muito, inclusive com o mestrado, né, que eu realizei. Foi mestrado em tecnologias emergentes na educação, inclusive, né? Ou seja, a gente usa muito tecnologia na educação. Inclusive, no livro eu falo sobre essa questão do celular em sala de aula, né? Que está sendo discutido e que pode virar lei, né? Quer dizer, proibir ou não proibir o celular em sala de aula? Quer dizer, se você for usar a realidade virtual, você vai ter que usar o celular para colocar no virtual, né? Exato. Então, como o professor vai fazer isso? Porque o professor não pode também ser um fiscal, né? Para ver se o aluno está usando o celular ou não. Ele tem que realmente oferecer material que seja atrativo para o aluno, né? Porque não tem como fugir, ele está com aquele dispositivo ali na mão. Então, se as regras endurecerem, por exemplo, né, o aluno de repente possa usar o celular na sala de aula, mas ele possa sofrer uma punição por usar sem nenhum recurso de sala de aula, recurso pedagógico. Né? Então, isso tem que ser pensado, como vai ser feito isso. Né? Eu já uso o celular para fazer diversas coisas, eu uso para fazer jogos, para usar a realidade virtual, né? E eu percebo que os alunos se engajam mais, se interessam mais, os alunos ficam mais parceiros, né? Eles criam aquele laço com você que são importantes, você sabe que é muito importante para o aluno, ele ter aquela identificação com o professor, o fator emocional que é importante para o aprendizado, não é só você chegar lá e ensinar, né? Você tem que ter troca de experiência, você tem que ter a realidade do aluno, né? Não que você vai usar o tempo todo tecnologia, mas de vez em quando você precisa fazer isso, né? Com certeza. Sobre isso, né? Eu levanto esse questionamento do celular, né? Que maneira usar? Então, isso fez com que eu crescesse bastante, aprendesse mais. Também pode fazer com que os
professor, eu, como editor-chefe da Pedagogia, meu papel é fazer essa política, escrever novos, até livros também, né? Dentro das suas práticas. Nesses formatos. Tecnologia. Que gosta de tecnologia, mas como é que eu vou usar isso? Como é que eu vou usar essa tecnologia? Como é que se E aí o livro pode ser, digamos, se é só olhando para o né? Não querendo ser presunçoso, mas quem sabe o livro pode ser um chateador para esse professor. Ele olha assim, olha, isso aqui, né? Eu poderia trabalhar, né? E também trabalhando da mesma forma que eu coloco no livro, né? Com a minha experiência, com as dicas que eu dei, com as ferramentas que eu estou mostrando aqui, né? E também ele pode apresentar outras ideias e, quem sabe, também escrever seus livros. O professor precisa escrever, precisa publicar, precisa fazer com que as suas práticas sejam conhecidas. Não adianta você ficar só, sabe, fechado no teu mundo na sala de aula. Tem muito professor criativo aí que tem ideias excelentes, mas que muitas vezes não tem o resultado disso pronto, né? Num livro, por exemplo. Alguns até vão para as redes sociais, divulgam o seu trabalho e são vistos, o que é muito importante, né? No meu canal Brasileiros, eu costumo compartilhar muitos vídeos de língua inglesa, né? Porque é um canal voltado para professores de língua inglesa. Mas também eu coloco algumas discussões sobre, por exemplo, questão de celular, usar o celular ou não em sala de aula, ou alguns vídeos que sirvam para as pessoas ponderarem, né, sobre o aprendizado, eu coloco também nesse meu canal. Mas eu ainda não publiquei assim nada eu falando, assim, entendeu? Mas é porque eu tenho um tempo também que professor, você sabe que não tem muito tempo. Corrido. É corrido, então eu tenho que parar um dia, filmar alguns vídeos e colocar no meu canal. A minha intenção é fazer isso. Inclusive, nesse meu, no meu Instagram, eu falo sobre o livro, tem uns vídeos sobre o meu livro. Eu faço um resumo, né, sobre o que contém, né, o que é trabalhado, o que é apresentado nesse produto. Né? Então, é isso. Eu acho que teve um crescimento muito grande. Eu acho assim que muitos professores podem se inspirar, né? E quem sabe até melhorar suas práticas, também escreverem livros, né? Que é extremamente importante dentro dessas práticas, né? Para a gente sair de sala de aula e mostrar mais para outros professores e compartilhar essas ideias, entendeu? Com certeza, né? Agregar o conhecimento num todo. Aproveitando, já que você falou sobre isso, eu quero que você deixe uma mensagem final aí para quem está pensando em publicar um livro, né? O pessoal, que nem tu falou ali, tem seu mestrado, tem seu doutorado e TCC, com um conteúdo muito agregativo, assim, que nem o professor Anselmo, e está pensando em publicar. Qual a mensagem que você deixa para eles, professor? Então, pessoal, se você tem, sabe, uma ideia, assim, quando você escreve uma tese, mestrado, doutorado, você já tem uma boa ideia, com certeza, né? Você pode melhorar ainda essa ideia. E aí, com essa equipe aí bacana, que pode te orientar, né? Você pode, de repente, contribuir para que outras pessoas melhorem as suas práticas, né? Em diferentes áreas. Aqui eu falo mais de educação porque é a área que eu defendo, né? É a bandeira que eu levanto da educação, de melhorar as práticas pedagógicas. E eu acho assim que a Diálogo Freiriana ela veio ao encontro do que eu pretendia fazer, né? Eu já estava trabalhando muita coisa na sala de aula e eu ficava pensando, poxa, como é que eu posso, sabe, escrever um livro para que possa ser lido por outros professores ou até pais mesmo, né? Que queiram ver como a tecnologia ela pode ser usada na sala de aula, né? Usando inspirações, inclusive, para suas práticas constantes de sala de aula. Então, assim, eu acho que muitos professores devem procurar o Diálogo Freiriano, né, com ideias para escrever livros, né, sobre suas práticas. Então, assim, eu recomendo que vocês deixem isso, sabe? Morrer com você. Eu acho que o conhecimento ele tem que ser compartilhado, dividido, né? A gente tem uma passagem muito curta, né, nesse plano que a gente vive. Então, a gente tem que deixar um legado, né? O legado é o quê? O que a gente escreve, né? São nossos livros, o nosso conhecimento, as nossas ideias, as nossas experiências, as nossas práticas, os problemas que muitas vezes transformar esses problemas em soluções ou possíveis soluções para melhorar a vida das pessoas. Né? Então, o livro ele tem essa proposta de fazer a gente se sentir melhor, a gente entregar algo que vai realmente fazer bem para o interlocutor, né? Para a sua vida pessoal, profissional, etc. Então, eu recomendo que
quem tem uma ideia, faça isso. Tá? Escreva o seu livro, entre em contato aí com a equipe do Diálogo Freiriano e colocar esse livro aí para vender. Isso aí, professor Anselmo. Professor Anselmo, muito obrigada. Pessoal, lembrando novamente, o link vai ficar aqui embaixo. Esse livro aqui, ó, é uma temática muito atual, assim, ó, e muito importante para todos os professores, né? A gente fala do futuro, mas muita coisa já está acontecendo, né? E ainda vai acontecer. Apesar de você falar do diálogo do futuro, mas o futuro já se faz aqui no presente. Né? Já se faz aqui. Amanhã já é o futuro, né? Exatamente. Então, é isso aí. Professor Anselmo, muito obrigada aí pelo teu depoimento. Com certeza nós vamos fazer um outro também, assim como o professor já tem lá no Instagram dele, que vocês vão lá pesquisar e ver, que é um resumo aí, alguns spoilers desse grande livro aqui dele. Mas futuramente a gente faz, mas procurem lá que tem no Instagram dele também. E Instagram e YouTube. Instagram e YouTube, tá, pessoal? Vamos deixar aqui embaixo aqui na descrição, ou qualquer coisa também perguntem aí. Se vocês tiverem dúvida, também podem perguntar aí, que a gente depois pergunta para o professor responde. Certo? E se você, que nem o professor Anselmo, tem um mestrado, um doutorado, um TCC, e quer publicar ele em formato de livro, nos procure, a gente vai deixar também as nossas redes sociais, o nosso YouTube. Aproveita, dá um like aqui nesse vídeo também para nós, para ajudar aí. E procure nós também lá no Instagram, no Facebook, que a gente está lá, tá? Certo, pessoal? Muito obrigada e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal. Tchau, obrigado.